Muito bem, irmãos, boa noite, sejam muito bem-vindos. São 19 horas e 10 minutos. Estamos começando aqui o nosso culto na Igreja do Rincão. E o primeiro hino que nós vamos cantar, assentado mesmo, é o hino de número 44, O Santo Espírito Desceu do Céu. Ok, Jean? Tudo certo, Edson? Tudo bem, Hudson, Jorge? Nilson? Muito bem. Hudson, na introdução, por favor. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder. O Pentecostes fez brilhar a luz e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor final vitória conquistar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos nele confiar. Os que esperam sempre no Senhor, mas a alegria não de achar, receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Muito bom. O próximo é o 271, também conhecido, e eu acredito que é bem fácil de cantar. 271, Vaso de Honra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá tudo certo. Muito bem. Vaso de Honra. Isso. Hoje não está a Marlene, hoje está o Hudson, né? Então tá. No outro dia a Marlene toca com a gente, Jean. Tudo bem? Ontem. Então vamos lá. Vamos lá. Eu quero ser vaso de honra, honrado pelo Senhor.
de número 440, por favor, para nós marcarmos o início desse culto. 440, breve Jesus voltará. Está faltando o Galdino aqui, que é o hino que o Galdino gosta, né? Mas depois ele vai vir, sem problema. Breve Jesus voltará. 440. Na tua santa casa de oração, o melhor lugar do mundo, adorando e louvando o teu santo nome. Amém, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, agora que vamos ouvir a tua palavra. Abençoa o pastor Daniel, que vai repartir o pão da vida conosco. Que o teu santo e bom Espírito e a tua graça salvadora nos alcance através do poder da tua palavra. Amém, Senhor. Limpa o nosso coração de toda maldade, de toda impureza. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos nos sentar e vamos pegar a nossa Bíblia. Muito obrigado, Jean, por tocar, Edson, Jorge, Hudson e os irmãos por cantarem, né? Isso é importante. Se quiser ficar lá de cá, pode ser lá de cá também, fica tranquilo, tá? Aí eu vou até trazer o meu púlpito para cá, daí eu fico mais pertinho de vocês. Pelo menos nós temos uma coisa interessante, nós temos 1/3 da igreja cheia, né? Nós temos 3 filas, temos uma fila de banco cheia, então nós temos 1/3 da igreja cheia. Olha só, ontem tinha 3/3, né, Nilson? 3/3, mas hoje nós temos 1/3. Amém. Houve tempo que não tinha nem 1/3 de pessoas aqui na igreja no domingo à noite. Então, estamos no lucro. Amados, nessa noite, bom, primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus por estar com vocês. Isso é muito importante. Segundamente, eu quero agradecer porque vocês estão aqui. Tá bom? É muito bom. E terceiramente, nós vamos estudar a Bíblia. Ok?
E o texto que nós vamos estudar está em São Mateus, no capítulo 24. São Mateus, capítulo 24. Por favor, pode pegar a sua Bíblia e procurar. Olha só, nós temos até telão com o texto da Bíblia. Mas vamos fazer o seguinte, Nilson, vamos tirar o telão para a gente ler a Bíblia. Tá? Senão a gente desconcentra vendo o telão e aí a gente vê a Bíblia, né? Ó, São Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. São Mateus tem algo muito especial, porque o livro de São Mateus foi escrito para o povo do tempo de Jesus, que era da nação de Jesus. São Mateus foi escrito para os judeus. E São Mateus tem algumas peculiaridades muito importantes, que nós não vamos falar hoje, porque o tempo realmente é um tempo bastante resumido. São Mateus capítulo 24, e eu vou precisar da ajuda de vocês, porque daí fica mais fácil. Eu pregando sozinho eu posso ficar meio envergonhado, mas se todos vocês pregarem comigo, eu não vou ficar envergonhado. Então, Cristiane pega o texto da Bíblia, Tiago pega o texto da Bíblia, e assim os meus amiguinhos também. Deixa eu ver, já esqueci o nome de vocês. Felipe, é isso? Natan, misericórdia, hoje eu errei feio, hein? Natan, filha, agora não vou nem arriscar. Patrícia. Misericórdia, desculpa, Natan. Mas Natanael e Felipe estão lá na Bíblia, tá? Tudo certo. Então vamos lá. São Mateus capítulo 24. Por favor, meu amigo Jorge, leia para nós. Antes de ler, porém, vamos orar ao Senhor. Não oramos ainda para ler a Bíblia, vamos orar. Pai querido, temos em nossas mãos a tua palavra aberta. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Por favor, Jorge, leia o capítulo 24, o versículo 1 e 2, só. Tendo Jesus saído do templo e ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Muito bem, essa é a primeira parte do texto. Agora eu vou pedir para a mocidade, né? A mocidade, meu amigo Hudson, leia para nós só o versículo 3, Hudson. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Ele lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá na tua vinda da consumação do século. Muito bem, Hudson, excelente. Tá? Você nunca esteve pregando, então engasga um pouquinho, tá normal. Muito bem, agora eu vou pedir o auxílio da minha amiga Alessandra. Certo? Pode ler o próximo, Alessandra? É? Então leia, Alessandra. Aí você me ajuda. Leia o 4. Isso. E ele respondeu: ele que ninguém vos envia. Muito bem. Agora o 5 eu vou pedir para o Edson ler. Por favor, Edson. Porque dirão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muito obrigado. E agora, participação especial, primeira vez que lê na igreja, né, minha amiga Cristiane? Lê para nós, Cristiane. O versículo agora é o 7, né? 6, obrigado. Aí, ó, prestando atenção, olha só, agora ficou fácil. Por favor, Cristiane. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Muito obrigado. Tiago. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Muito bem.
Você pode ler para a gente, minha amiga Patrícia? Isso. Não errei, Patrícia. Eu ia passar vergonha feia agora, hein? Leia o próximo, Patrícia. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Natan. Qual é o próximo? Você pode ler? Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E fechando 10, meu amigo Nilson. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros. Minha irmã Mira. Não esqueci da senhora, irmã Mira. Não. Aí, próximo. O 11 pode ser? 11. É preciso muito. Não. Aliás, Muitos falsos profetas enganarão a muitos. A muitos. A iluminação e a gente depois o óculos também faz falta. E às vezes não consegue. Tá certo, irmã Mira? Obrigado. E eu quero fechar agora com o versículo 12. Fica diferente do Exatamente. O 12, o 13 e o 14, a gente vai ler essa primeira parte. Diz assim o 12. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Muito bem. Esse texto é um texto muito especial e eu quero compartilhar um pouco com vocês nessa noite. Esse texto a gente poderia passar aqui pelo menos uns 3 dias estudando, mas a gente vai ser mais objetivo, tá, Natan? Só um dia e meio, tá bom? Muito bem. O texto fala o seguinte, olha só. Jesus estava com os discípulos. Isso aconteceu provavelmente ali com o terceiro, final do segundo e começo do terceiro ano do ministério de Jesus. Porque o ministério de Jesus na terra durou quanto tempo mesmo? 3 anos e meio. Então, quando faltava ali 6, 7 meses, 8 meses para Jesus ser o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus passou pelo templo com os seus discípulos. E ali, ou talvez muito menos tempo do que isso, não foi menos tempo que isso, misericórdia. Bem menos tempo que isso, foi quase nos dias da morte de Jesus, refazendo os cálculos aqui. E aí o que acontece? Os discípulos mostraram para Jesus a construção do templo e disseram assim, Senhor, olha que coisa, que construção maravilhosa, que construção linda, que bênção. E aí o Senhor Jesus disse para eles assim, olha, eu vou dizer uma verdade para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra desse templo. Quando os discípulos ouviram isso, gente, os discípulos falaram assim, Senhor, se isso acontecer, é o fim do mundo. Como que um templo desse pode ir abaixo? E aqui tem algumas outras coisas importantes, porque aquele templo era o templo que foi primeiramente construído por Salomão e depois ele foi reformado por Herodes. E aquele templo era o templo em Jerusalém, para a gente entender, o povo de Israel, o templo era como se fosse a presença de Deus entre na nação. Então, eles acreditavam que Deus jamais deixaria destruir o templo, porque se destruísse o templo, significava então que a nação tinha acabado. E como Deus ia deixar varrer da face da terra o nome dele? Era essa a preocupação deles. E aí, quando eles disseram isso, eles ficaram assustados. Mas os discípulos não quiseram causar nenhum problema. E por não querer causar nenhum problema, passou um pouco, Jesus estava no Monte das Oliveiras, e daí os discípulos chegaram em particular e disseram assim, esse é o versículo 3, e disse, Senhor, fala quando é que vai acontecer essas coisas,
E que sinal haverá do fim do mundo? Porque é o fim do mundo, nosso tempo não ficar nenhuma pedra sobre pedra. É o fim do mundo. Como a gente vai saber que isso é verdade? Que sinal a gente vai ter para a gente não passar enganado? E aí o Senhor passa a descrever. Aqui tem uma coisa interessante. Esse texto, o Senhor Jesus fala de dois tipos de sinais. Fala de sinais que envolveriam a destruição de Jerusalém e fala de sinais que envolveriam a volta do Senhor Jesus. A destruição de Jerusalém aconteceu mais ou menos uns 40 anos depois disso aqui. Não deu 40 anos, Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído. Aquele templo que Jesus esteve, olha que coisa interessante. Aquele tempo que Jesus esteve, quando Jesus esteve aqui na terra, não estava mais no templo a arca do concerto. Se lembram o que é a arca do concerto? Vou explicar. Quantas vezes ou quantas partes da Bíblia foi escrita por Deus? Vocês se lembram? E agora, hein? Quantas partes da Bíblia foi escrita por Deus? Inspirada por Deus toda. Inspirada por Deus toda. Quantas que ele mesmo escreveu? Os 10 mandamentos, né? É isso, né? Vamos lá? O que, Edson? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, tem certeza disso? Com certeza. Então, se o Hudson disse que está certo, está certo. Os 10 mandamentos. O que mais que Deus escreveu na Bíblia? A pena. De Daniel, eu acho que não. Isso Acho que escreveu na parede do Mene Tekel Ufarsin, ou Uparsin, tem uma leitura aí, que viu, Tiago? Vou lembrar você, Tiago, essa é a história da destruição de Babilônia. Esse texto está em Daniel. Só vou aqui nomear para vocês: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Deixa eu só pegar aqui, só para a gente lembrar o texto, depois vocês podem olhar em casa. Esse texto está em Daniel, no capítulo 5. Tá? É uma história muito interessante que vale a pena ler. E qual foi a outra vez que Deus escreveu? No chão. Isso, obrigado, Jorge, está atento. E a outra vez foi Jesus que escreveu no chão, que está em São João, capítulo... Mira. Não lembro do Não capítulo. lembro, Mira. Eu vou dar uma dica, Mira. É um número depois do 7. 8. São João, capítulo 8. Vamos lá, só para confirmar, né? Porque nós estamos aqui falando, eu falo, de repente não é, aí vai ficar meio deselegante, né? Se não for, a gente volta. Isso. São João, capítulo 8, a história de quem? De quem que é o capítulo 8? A história de quem? Muito bem, Jean. Da mulher pecadora. A gente... É uma outra história muito especial para saber. Muito bem. Olha só. Deus escreveu os 10 mandamentos pelo dedo de Deus. Escreveu o fim do império de Babilônia. Em Daniel capítulo 5 ele escreveu na parede. E o Senhor Jesus escreveu em São João 8. Ele escreveu na areia. A gente não sabe que Jesus escreveu na areia. Mas por que não sabemos? Porque a Bíblia não registra e porque o vento deve ter apagado, né? Com certeza. Senão teria gente aí que estaria com um pedacinho de areia lá, um potinho de areia, dizendo que foi aqui que Jesus escreveu. Não tem. E não foi assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque no templo, no primeiro templo que foi construído por Salomão, estava lá essa arca do concerto. A arca do concerto, Tiago, Cristiane, Patrícia, Natan, eu vou repetir que eu não esqueço o nome, tá? Essa é uma técnica para a gente guardar o nome.
eu tenho um probleminha, eu não consigo fingir nem ser falso, entende? Então, mesmo aquilo que eu faço para aprender, eu pego e acabo me entregando. Muito bem. E nesse templo que tinha, o templo que Salomão construiu, tinha um lugar especial que tinha uma arca. Uma arca era um móvel, tipo, como se fosse assim, como esse púlpito assim, mas parecido assim, mas era tipo assim uma caixa com dois varais, e dentro daquilo ali chamava a Arca do Concerto. Dentro daquela arca estavam as pedras originais dos 10 mandamentos. Extremamente sagrado, né? Vocês, ó, você tem um filme muito conhecido que tem um nome mais ou menos assim, termina como Caçadores da Arca Perdida, tá? É bem famoso. Tem algumas coisas lá que é fantasia, tem algumas coisas lá que tem que ser levado a sério, mas isso é um outro capítulo. E nessa arca, ela era um móvel sagrado. Do lado dessa arca estava um cajado. Um cajado é um pedaço de madeira mais ou menos dessa altura, como se fosse um cabo de enxada, tá? E esse cajado, essa vara, era que usava pelo pastor de ovelha. E ali estava ali um cajado, uma vara, chamada vara, parecido dessa altura mais ou menos assim, que tinha sido de Arão. Por que sabemos disso? Porque quando Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote, aquele cajado brotou flores de uma madeira seca, flores naturais. E eu creio que essas flores nunca murcharam enquanto estiveram ali junto com a Arca do Concerto. E também tinha ali um potezinho com o maná que Deus deu quando eles saíram do Egito. E aquele maná nunca estragou. E lá no Egito, quanto tempo durava o maná no Egito, quando eles saíram do Egito no deserto? Eles escolhiam no dia, se guardasse para outro dia, estragava. Mas os que eles escolhiam na sexta-feira, dava para ser expulsado. Não estragava. E aquele maná nunca estragou. E ficou muitos anos ali. E esse móvel sagrado, no tempo de Jeremias, no tempo da invasão dos babilônicos, esse móvel sagrado, essa caixa, foi guardada em algum lugar e até hoje nunca ninguém achou a Arca da Aliança. Tá? Vejam bem, olha que coisa interessante. O templo de Salomão tinha a Arca da Aliança. O segundo templo tinha o Senhor Jesus, que foi o autor da Arca da Aliança. Que coisa extraordinária. Então, era um lugar sagrado. Tá? E aí a história continua. Muito bem. E vamos em frente. No versículo seguinte, diz assim: e lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Gente, aí nem precisa comentar, né? Quantas e quantas crenças que falam muito de Jesus, mas não são aquilo que falam. A base de muitas crenças hoje em dia não é a Bíblia. E nós temos visto muitas crenças, muitas religiões que usam a Bíblia apenas como qualquer coisa, menos como a palavra de Deus.
Por quê? Não. O Antigo Testamento não serve. O que serve é só o Novo Testamento. Os 10 mandamentos servem 9. Um não serve. Não é uma coisa esquisita isso? É muito esquisito. É muito estranho. Deus escreveu 10, aí o homem escolhe 9, viu, Natan? E diz: esses 9 estão legal. Esse outro ele não quer. Acho que é o segundo, né, também. Mas basicamente no meio assim, no meio evangélico, digamos assim, né? Aí a coisa é um pouco mais ampla, né? Mas tem toda essa questão, né? Vamos em frente. E continua. Aí o Senhor Jesus falando, olha, e alguns dirão até que são o próprio Cristo. Vocês já ouviram histórias de pessoas que se dizem ser Cristo por aí? Não preciso me responder, mas eu sei que vocês já ouviram. Não é o Cristo, tá? Não é, porque senão não teria, o Senhor não estaria falando sobre isso. E disse: olha, ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vocês já viram um tempo, aliás, vocês lembram de algum tempo nesse mundo que não teve guerra? Guerra sempre teve, irmãos. Só tem uma coisa: nos últimos tempos elas têm sido muito mais frequentes. Guerras e rumores de guerras. Olha, é assustador a quantidade de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial. É assustador a quantidade de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. E é assustador a quantidade de pessoas que morreram depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o mundo não aprende. O ser humano não aprende. Não adianta. Milhares, milhões e milhões de pessoas morreram nessas guerras e continuam fazendo guerra do mesmo jeito. E a guerra, o que mais é a guerra? A guerra é um país querendo se apoderar do país do outro. É basicamente isso. Vocês já viram alguém fazer guerra porque queremos fazer guerra porque queremos que as pessoas possam ser libertadas? Queremos fazer guerra para acabar com a fome? Não. A guerra é para tomar aquilo que é dos outros. Sabe? É uma coisa assim que não dá para compreender. E a gente vê também muita vingança, né? Sim, sim. A guerra é basicamente questão de ódio, né? É ódio. É ódio para que alguém tome aquilo que é de outro e de uma maneira violenta. Crianças, mulheres, idosos, jovens com a vida inteira pela frente morrendo nessas guerras. O mundo está assim. O mundo está sem esperança. E cada dia que passa fica pior. E vamos continuar. São as dores do parto, né? Exatamente. E continua. Porquanto, versículo 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. Não sei quantos se lembram disso, mas nos anos 80 teve um movimento artístico mundial falando sobre ajudar a África. Escreveram uma música, fizeram grandes shows. O nome do projeto era We Are the World, ou seja, nós somos o mundo, eles são nossos irmãos. Gente, isso tem mais de 40 anos. Isso mudou alguma coisa lá na África? Até hoje nós ouvimos falar de miséria, miséria, miséria e miséria. Não muda. O egoísmo das pessoas, a ganância das pessoas não muda. E continua.
Vamos em frente. E aí continua, e o texto diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados pelas nações por causa do meu nome. Isso ainda não se cumpriu, mas pelo que vemos, haverá também de se cumprir não muito longe desses dias. E aí continua, volta de novo: levantar-se-ão muitos falsos cristos e profetas e enganarão a muitos. Irmãos, o que andam pregando por aí nas igrejas sobre como você ser próspero, como você ser feliz, como você ser bem-sucedido, está cheio disso. Agora a pregação diz: olha, nós somos pecadores, carecemos da glória de Deus, da misericórdia de Deus. Pregação dizendo: olha, Jesus vai voltar, Jesus precisa voltar, porque o mundo está muito complicado. E o texto, eu quero fechar com esse versículo que diz aqui, que é o versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Já viram o tempo do amor mais frio do que o tempo de hoje? As notícias que a gente ouve nos noticiários, de manhã, de tarde, de noite. Aliás, eu recomendo, pessoalmente eu não ouço noticiários com muita frequência. Dá talvez 1 ou 2 vezes por semana alguma coisa assim. Então, já para não... Mas se você ouvir isso todo dia, você fica numa situação muito ruim. Porque não tem nada de bom. A quantidade de situações horríveis que a gente vê com crianças, com idosos, com todas as classes, com todas as idades, as faixas de idade. Sabe, não tem mais solução. O mundo não tem solução. Não há luz no final do túnel, a não ser o que a palavra de Deus diz. E o que é o seguinte: e será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O fim, aqui tem uma coisa muito interessante, e vamos falar de coisas de esperança. O fim desse mundo vai acontecer, mas para aqueles que amam Jesus, o fim será a melhor coisa que pode acontecer, porque aqueles que amam Jesus, aqueles que entregam o coração a Jesus, no fim de tudo, sabe para onde eles vão? Ah, meus queridos, olha que texto maravilhoso. Eu quero convidar vocês para abrir o livro de Apocalipse. Olha que coisa extraordinária tem aqui nesse texto. E diz o seguinte, capítulo 21, e o versículo 1: vi novo céu e nova terra. Essa terra velha, esse céu velho, isso tudo vai acabar. Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. E sabe o que vai acontecer? O primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva para o dia do seu casamento. Gente, tem cena mais emocionante do que ver uma noiva entrando numa igreja? Até isso as pessoas estão tirando. Estão casando tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. Menos onde deveriam ser as coisas. E continua o texto, dizendo, olha só. E então ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o templo de Deus com os homens,
Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e o mar já não existe. E diz o seguinte: e a morte não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a nossa esperança. Agora vocês entendem porque nós estudamos a Bíblia. Porque a Bíblia diz que esse mundo não tem jeito, mas diz que Deus vai fazer o quê? Um outro mundo para o seu povo, um céu novo, um lugar onde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais problemas, e aqueles que estão com Cristo viverão com Cristo para sempre. Não haverá mais tchau, adeus, até logo. Todos estarão com Deus. Deixa eu fazer um apelo bem simples para vocês. Gente, tudo o que a gente passar nesse mundo é muito pouco se a gente imaginar e se formos fiéis a Deus, para que a gente receba o novo céu e a nova terra. Novo céu e nova terra, um lugar de felicidade, um lugar onde não haverá tristeza, nem pranto e nem dor, um lugar onde as pessoas nunca dirão adeus, um lugar onde nunca as pessoas irão visitar cemitérios, não haverá cemitério no céu, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. E a Bíblia diz que os servos de Deus nunca também ficarão idosos, permanecerão sempre saudáveis e jovens. Já pensou que maravilha? Deus nos abençoe. Eu quero estar lá, e o meu desejo de coração é que cada um de nós também clame o Senhor, busque o Senhor, para que cada um de nós estejamos também nesse lugar. Amém? Deus abençoe todos vocês. Vamos fazer o seguinte: vamos cantar. Nós já fizemos isso algumas vezes, eu acho que dá certo. Vamos cantar o hino de número 600. 600. Nós já ensaiamos. Isso, está tudo certo. Está tudo certo, Jean, não tem problema. Vamos cantar o 600, que é o hino que fala que a gente vai em paz. Nós vimos em paz para os nossos lares. Vamos cantar em pé e com alegria. Hoje o meu amigo Daniel, a minha amiga Esther cantaram comigo no começo e vão cantar no final também. Em paz eu vou. Ouvi a voz
obrigado, Senhor, porque estamos na Tua presença. Guarda-nos em paz, leva-nos para os nossos lares com a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Eu vou só pegar aqui uma tomada aqui, para pegar todos vocês, para me guardar de recordação vocês no meu coração. Por favor, meu amigo Jean, vem para cá um pouquinho, Jean. Isso, Jean. Isso, irmã Mira, isso. Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.